Então, boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui. Agradecer desde já ao Rui Magalhães por estar aqui hoje, das edições Humos, e agradecer por esta parceria com a turma desta coleção que nos orgulha imenso. Agora só queremos lançar mais livros, publicar mais teatro. E agradecer também à Poetria, desde já, por acolher esta apresentação e as outras várias apresentações dos outros números que lançámos anteriormente. E, enfim, estamos aqui para apresentar este livro com duas peças turcas, da Yeşim Özsoy e de Ferdi Setin. Enfim, o nome é muito grande, está aqui. Portanto, adormeci em frente à televisão a pensar na origem da propriedade privada. Acordei com a voz do meu pai, de Ferdi Setin, e Delirium Aksak, de Yeşim Özsoy. Duas peças muito diferentes, com muito em comum. As peças nasceram de um projeto de cooperação internacional entre a turma e a Galata Perform, que é uma companhia fundada pela Yeşim em Istambul. É um projeto que convida 4 dramaturgos, 2 dramaturgos da turma e 2 dramaturgos da Galata, a cooperar durante 2 anos, a escrever ao longo de 2 anos, através de residências artísticas em Portugal e na Turquia, para desenvolver cada um destes 4 dramaturgos uma peça original, uma peça nova, para depois, no ano seguinte, no segundo ano, ser traduzida e ser apresentada enquanto leitura encenada e depois, se possível, no ano seguinte, ser também publicada em livro. Portanto, este é o resultado, estas 2 peças resultam da primeira edição deste projeto, cujas leituras encenadas aconteceram há 1 ano no Mosteiro São Bento da Vitória, com uma equipa formada por 6 atores que foram o Afonso Santos, a Bárbara Paes, a Diana Sá, a Francisca Sobrinho, o João Melo e o José Carretas, com apoio à criação de Sara Miro, desenho de luz de Luís Silva, desenho de som do Vítor Hugo Barros, que também está aqui hoje, e pronto, com a direção de produção da Inês Arinto, produção executiva e legendagem da Silva Duarte, comunicação da Ana Rita Rodrigues, que também nos veio visitar hoje, e o design de comunicação do Francisco Ribeiro, designer que também assina a capa, a ilustração e a capa deste livro. Pronto, então, isto é o culminar desta primeira edição, portanto, aliás, culminou nas leituras encenadas e agora, enfim, estamos finalmente a publicar estes textos que vieram daqui. As nossas peças também, a experiência de António Parra e a minha peça, Fumo, já foram também traduzidas, apresentadas em leituras encenadas na Turquia e também foram publicadas agora em outubro pela Habitus Kitap, uma editora turca que se dedica a traduzir e a publicar teatro. Estas loucuras, não é? Que estas editoras fazem. E encontramos neste momento na segunda edição deste projeto. Portanto, decidimos continuar. Portanto, estivemos até agora a decidir como é que vamos abordar esta segunda edição, se ainda conseguimos reciclar as nossas ideias para escrever novas peças para apresentar no próximo ano. E isto porque estas peças têm algo em comum, que nascem desta ideia de novas realidades, que é, enfim, um conceito muito amplo. Era a única coisa que unia, que serviu como mote para os 4 dramaturgos, esta ideia de escrever sobre novas realidades ou em novas realidades, não é? Novas realidades que vão desde questões relacionadas com as novas tecnologias, com
a inteligência artificial, com estas novas realidades tecnológicas também em que vivemos, questões climáticas, enfim, as próprias mudanças nas relações humanas e também estas realidades, estas diferentes realidades de diferentes culturas, de diferentes países, não é? E desta contaminação que também acho que foi importante para a escrita destas peças, esta contaminação entre Portugal e a Turquia, no melhor dos sentidos, não é? De tentarmos, ou seja, é escrever com uma perspectiva de que as nossas peças serão lidas noutro país, não é? Portanto, mais não seja por aí, e no caso deles a mesma coisa, há uma, apesar de, enfim, estarmos a escrever na nossa realidade, enfim, na nossa língua, na nossa realidade, para apresentar na nossa cidade, no nosso país, sabemos que estas peças também terão um alcance internacional, que serão traduzidas e que serão apresentadas a um público diferente. Portanto, há aqui um pensamento sobre, acho eu, a universalidade do ato da criação, não é? Do ato da escrita. E é muito interessante como estas 4 peças são todas muito diferentes. Portanto, nós vamos começar por publicar as 2 peças turcas. As nossas peças serão também traduzidas nos próximos anos. Aliás, o Papa... Publicadas. Traduzidas. Desculpa. Publicadas no próximo ano. O Papa também irá produzir a peça no próximo ano, uma produção da turma, a experiência, e Fumo também, que iremos produzir em 2027. Também estamos a preparar tudo isto e publicaremos essas nossas peças nesses momentos. Pronto, dito isto, apresentado o projeto assim de uma forma jornalista, passávamos a apresentar, se calhar, cada uma destas peças e, portanto, como no ano passado cada um de nós, enquanto encenadores, encenámos estes textos, diria que é o mais fácil é o Papa apresentar o texto do Ferdi, adormeci em frente à televisão a pensar na origem da propriedade privada, acordei com a voz do meu pai, e eu apresentar depois Delirium Axa. Muito bem. Então, boa tarde a todos. Estou aqui em representação do meu amigo Ferdi, a apresentar o texto dele que dirigi o ano passado em carácter de leitura encenada, mas que deu para mergulhar na peça com olhos não de leitor, mas de quem quer levar a cena. Portanto, a direção de atores e a própria encenação obriga-nos a um estudo mais aprofundado da obra, e tive a oportunidade de o fazer o ano passado. Eu acho que a peça, explicando assim uma sinopse muito rápida, coloca um artista, um escritor, professor, que vive numa espécie de prisão metafórica, engaiolado pelas condições que ele tem para produzir a sua arte, engaiolado por as partes da relação humana que ele tem com a sua esposa, com o pai doente em casa. Portanto, é um homem que vive às cabeçadas e que não sabe para onde se virar, mas que tem uma necessidade de fugir, de fuga, que eu acho que aí não é tão metafórico. Ele quer mesmo abandonar o país. Nós, durante estes últimos anos, em contacto com estes nossos amigos, tivemos uma noção do que é viver na Turquia, numa situação, e eu tenho que abordar isto, acho eu, quando explicamos o trabalho deles, o que é viver num país com a situação política como a deles, em que eles vivem mascarados de democracia, mas parece-me a mim, por conversas com eles e outros artistas que fomos conhecendo, que vivem numa ditadura. E, portanto, a dificuldade de levar obras à cena e de fazer arte é muito superior à nossa aqui em Portugal, até a nível de censura, que eles são obrigados a passar. E este autor, a personagem desta peça, vive com esse peso, vive com essa opressão, digamos assim. O que eu acho mais engraçado é que eu, ao ler isto, acho que a peça se podia passar perfeitamente em Portugal, porque
o que ele fala muito tem a ver com as dificuldades em obter apoios, como nós vivemos nessa luta aqui, enquanto artistas, em depender de instâncias superiores, não são superiores, mas superiores economicamente falando, que lhe moldam e que lhe condicionam o trabalho, e acho que consigo perfeitamente pôr-me no papel desta personagem, uma vez que também sou professor e tal como a personagem sente o espaço na escola a diminuir cada vez mais. Sou escritor ou produtor de espetáculos e sinto também muitos condicionamentos. Também tenho relações humanas com... Infelizmente o meu pai está doente, não tenho que tomar conta dele, mas essa personagem vive num casamento falhado. E a peça, eu acho que o dispositivo que o Ferdi arranjou para nos mostrar os conflitos, para não ser só solilóquios e monólogos da personagem, é as conversas que ele tem, especialmente com a mulher e com a amante, em que uma representa a situação onde ele está e a outra representa uma possibilidade de fuga, representa uma juventude, representa uma liberdade, digamos assim. Tivemos a oportunidade este ano, eu e o Tiago, de ir a Kaş, que é no sul da Turquia, que é mais ou menos na zona onde o Ferdi descreve as cenas de praia aqui. E portanto consegui, I'm speaking about the rocks like elephants and all those things. E consegui então ter uma noção do que é a paisagem, e nesta zona da Turquia eles conseguem ver uma ilha grega lá ao fundo. E esta ideia que eles têm, por exemplo, a título de curiosidade, a Yeshim voou para o porto desta vez da Polónia. Como já estava dentro do espaço Schengen, diz que chegou ao aeroporto do Porto, saiu do avião e foi para a rua. E ela diz, eu não estou habituada a isto, porque eles vivem num país fora da União Europeia, portanto sempre que vêm, digamos assim, para a parte ocidental, têm que levar com estas burocracias todas de passaporte, de análise ao que é que eles vão fazer. E portanto acho que essa relação com a miúda, com a amante, também representa um bocadinho essa sensação de liberdade e de vamos fugir daqui para finalmente estarmos num sítio onde possamos ser felizes. Há essa fuga da personagem. Enquanto ele está a largar-se da mulher e a planear a fuga com a amante, ele está a fazer uma candidatura, que eu acho que é a ação central da personagem. Para quem faz candidaturas para a DG Artes e para quem é artista sabe o sofrimento que isso é, e a personagem está nessa missão ao longo da peça, sempre agarrada ao computador, a pensar, a defender a sua obra. Muitas vezes é difícil para um artista explicar um espetáculo numa folha A4, então é uma outra camada da luta que ele tem. E eu escolhi ler um pequeno excerto, é mesmo uma coisinha pequenina que eu vou ler, porque acho que vocês depois deviam ter o livro e ler a peça toda, mas num dos momentos em que o homem está em reuniões de Zoom a fazer candidaturas, ele está no Zoom, portanto, a falar para alguém, e ele diz... Que página? Na página 52. As pessoas podem acompanhar. Podem acompanhar. Se eu me enganar, vocês dizem logo. Ele diz, resumindo, neste momento, parece que a única coisa a fazer enquanto seres humanos é sentir um certo sentido de responsabilidade para abordar as questões que dominam a agenda de hoje. Quando operamos dentro do campo da filosofia, as responsabilidades éticas que encontramos convocam-nos para a ação num sentido prático. Ao considerarmos os fardos do passado e as projeções para o futuro, torna-se claro que há um fogo a crescer, a aprofundar-se a cada dia que passa. Não podemos esquecer isso. Olhamos uns para os outros à procura de uma solução. É inegável que agora precisamos de uma nova história para explicar o que está a acontecer. A única questão é em que meio o fazer e quais as ferramentas que podemos utilizar para contar esta história. E depois há a questão de quem controla essas ferramentas. O espaço está a encolher dia após dia e corremos o risco de perder a nossa plataforma de criação. Dadas as condições de Istambul, parece cada vez mais difícil de continuar. Hoje enfrento a ameaça de perder o espaço de trabalho que um dia me foi concedido como um privilégio. Estou a perder a minha voz. Não sei o que posso fazer ou como posso seguir em frente.
As condições estão a tornar-se cada vez piores e o capital nunca focou o seu olhar sobre nós tão intensamente como agora. É exatamente por isso que a minha determinação em preencher este vazio e o meu desejo de imaginar o futuro me dão pistas para a história que quero começar a contar. Embora estas palavras não representem a totalidade dos meus pensamentos, por enquanto é assim que os posso resumir. Obrigado. E diz o homem: finalmente acabou. Não gosto nada deste tom de queixa. E a rapariga: porquê? E o homem: o que tiver de acontecer, acontece. Este tom não me fica bem. A rapariga: eu acho que te expressaste bem. Até parecia uma palestra. Palavras confiantes. E o homem: bem, então estamos condenados. Eu não consigo concentrar-me, estou sempre a pensar na mesma coisa. Rapariga: há algum problema? O homem: não sei quanto mais tempo posso ficar aqui. Acho que isto tem de acabar. Cheguei ao fim. E tu, pensaste sobre isso? E a rapariga: eu acho que me vou embora. Vai fazer-me bem. O homem: vais porque te vai fazer bem ou porque queres ir mesmo? E a rapariga: não disseste que vinhas também? E o homem: sim, e agora tenho de sair. E diz ela: quando é que vais ter a certeza? E o homem: vou ter de perguntar. Portanto, isto coloca-me, esta personagem, lá está, até na possibilidade de fuga, dependente de outras coisas que não partem dele. Acho que a obra está assim apresentada no geral. Tiago, nós procedemos à da Yeshua ou abrimos aqui o livro com o Ferdi? Se calhar apresentávamos as duas peças e depois abrimos o livro. Muito bem. Pronto, não sei se ficaram com alguma questão ou se querem que eu explique melhor alguma parte. Eu fiz só assim um apanhado geral, porque acho que a ideia é vocês depois também lerem a peça, que se auto-explica melhor do que eu, não é? Isto é a minha opinião. Não há uma percentual, Ok. then after we speak a little. Sure. Então, Delírio Aksak, em primeiro lugar, este título, não é? Delírio Aksak. Aksak é um ritmo tradicional turco, que significa, assim, mais literalmente, coxo. Portanto, é um delírio coxo. E no fundo, esta peça reúne 6 personagens com nomes bíblicos, portanto, que são Agar, Abraão, Maria, Noé, Sara e Josué, portanto, que existem simultaneamente na Bíblia, mas também no Corão, portanto, enfim, com esta mitologia que existem várias religiões diferentes, mas são personagens contemporâneas, da realidade turca contemporânea, que vivem hoje em Istambul, mais concretamente. E, portanto, a peça explora esta ideia, esta alegoria da Arca de Noé, e coloca estas 6 personagens neste espaço mental de uma Arca de Noé, à espera de um dilúvio que irá chegar e que as irá destruir e engolir tudo e destruir o mundo, enquanto elas estão ocupadas com problemas insignificantes e mesquinhos, que não têm grande importância, das suas vidinhas. Pronto. A peça tem 3 atos. Na primeira parte, a primeira cena chama-se... A primeira cena chama-se O Charco e funciona como se fossem 6 monólogos cruzados. Portanto, cada personagem tem o seu monólogo. As personagens estão juntas neste palco, portanto, elas habitam este palco, esta espécie de Arca de Noé, mas não estão necessariamente no mesmo nível. Portanto, podem estar ou podem não estar. Portanto, elas têm linhas paralelas que às vezes se cruzam. Portanto, são 6 monólogos em que cada uma vai contando a sua história e através destes fragmentos, destes monólogos, nós vamos começando a perceber não só a história de cada um, mas também de que forma é que elas se conectam entre elas. Ficamos a perceber, mais ou menos,
pronto, ao longo desta primeira cena, que todas elas orbitam à volta da personagem Sarah, que é uma mulher de meia idade que vive com a gata num bairro muito rico, central de Istambul, depois do filho ter saído de casa, revoltado com o pai, e do pai, do marido dela, a ter traído também com a empregada. Todas estas coisas vão sendo reveladas muito mais, de uma forma muito mais enigmática, e não é dado assim como eu estou a estragar. Mas acho que de alguma maneira é importante para perceber o contexto desta mulher, porque depois trata-se do marido dela, Abraão, do filho, que é um construtor de grandes investimentos imobiliários, do filho que, em revolta com o pai, saiu de casa e fundou uma empresa de inteligência artificial para criar uma arma infalível para ser usado nas guerras atuais, e está à procura de investidores para conseguir avançar com a produção dessa arma. Também da empregada Agar, a empregada de Sarah, que é uma imigrante que vem com o filho para Istambul, também depois de se divorciar do marido, portanto, neste ato de libertação e emancipação, e acaba a trabalhar para a Sarah, que a ajuda, e da Maria, que é uma advogada e defensora dos direitos humanos, que enfim, que vive num bairro conservador de Istambul, reza 5 vezes por dia, é religiosa, mas que tem que despir a sua pele todos os dias para, enfim, sair daquele bairro onde todos a olham, em que há esta pressão social, para ir realizar esta sua missão de defesa dos direitos humanos, mas em particular das mulheres. Já se vai perceber porquê, em que é que ela se liga a esta história, e também desta personagem que é o Noé. Portanto, falei da Arca de Noé, não é? Portanto, há esta figura enigmática aqui na peça, septagenário, uma espécie de poeta que parece não conviver muito bem, que quer voltar às origens, no fundo, que não convive muito bem com o progresso, com a forma como a civilização progrediu e se afastou das coisas essenciais, dos animais, da natureza, em tudo isto, mas que vamos perceber depois, na verdade, é um acionista. Portanto, as personagens todas elas são paradoxais. Quando nós começamos a achar que elas são boas ou que são más, elas dão-nos o oposto. E vamos sendo surpreendidos com isso. Portanto, no primeiro ato há esta exposição da história de cada uma destas personagens e a história do acontecimento principal, original que cria esta peça, que é a gata da Sarah. Ela vive obcecada com um salão de massagens que existe na cave do edifício e em que se passam coisas estranhas naquele salão de massagens. E a gata dela está sempre a fugir. E a gata dela foge para aquele salão de massagens. E então ela vai lá para ir buscar a gata e inicia ali um conflito com as pessoas lá do salão de massagens. Aquilo corre mal, eles chamam a polícia e ela é presa. Ela parte uma jarra no salão e ela é presa. E depois é sobre a forma como ela é tratada pela polícia, a forma como não lhes são dados direitos para se defender. Há esta advogada e defensora dos direitos humanos que tenta ajudá-la e tenta
e que é o primeiro grande diálogo da peça que acontece no final do primeiro ato. Estou quase a estragar tudo, mas... e em que percebemos que esta mulher não quer ser ajudada. Portanto, não se percebe se é uma crise, se é uma, enfim, percebe-se que é uma mulher em crise com muitas coisas, mas, acima de tudo, inicia-se um debate, que acho que é aquilo que é central na peça, sobre a justiça, sobre o sistema podre, o sistema judicial podre da Turquia, e a forma como é uma luta que não vale a pena. Ou seja, a Sara encontra-se neste sítio de desistir perante uma justiça até para si própria. Enfim, não sei se tu usas alguma asneira, espero que não. Depois poderemos... No segundo ato, as personagens dialogam umas com as outras. Portanto, saímos desta estrutura monológica e passamos para uma estrutura mais de diálogo, em que as várias personagens tentam interceder, ajudar a Sara a sair desta situação. O pai tenta encontrar-se com o filho tenta arranjar dinheiro do acionista para a sua arma tecnológica, e enfim, tudo para chegar a este momento final, que é este terceiro ato, em que de repente o dilúvio chegará. E portanto todas estas personagens, todas estas realidades vão entrar em colapso. E é isso. Pronto. Acho que ainda vale a pena ler, porque no fundo é mais o que é mais interessante não é a história em si, não é? É a forma como ela cose estas personagens e enfim, é isso. Portanto, ia propor também aqui um excerto da página 175. Afinal não é 175. Portanto, eu não vi pela versão final. Desculpem, deixem-me só encontrar. É um diálogo entre a Sara e a Maria. Que acontece no final da segunda cena. By the end of second act, Sara e Maria, uma delas. 156? Afinal estava certo. Afinal estava certo, era 175. Era isso. Ok. Exato. So, in here. Mas se calhar, não sei, como são duas personagens femininas, alguém gostaria de ler? São duas personagens, duas mulheres. A Ana Isabel, que é atriz. Ora bem. E a Catarina também. Muito bem, então. So, yeah, two actresses. Tem o livro. Oh, it's great. I've loved it. Tiago Escrito também o atriz. Sem pressão. Inês, já ouvi grandes interpretações tuas, Inês. Como? Já ouvi grandes interpretações tuas. Ah, sim. 175. Já quando estiverem dito. Começa na Maria, é isso? Começa na Maria, em direção ao público. Quem faz a Maria? Quando o encontro acabou, foi como se eu também tivesse acabado. Eu não entendo nem quero entender. Tu e gente como tu. Dona Sara, acho que a sua raiva não é dirigida a mim, ou aos seus vizinhos da cave, ou mesmo à polícia. Parece-me que há mais qualquer coisa. Há alguma coisa que ainda não me disse? Não há nada para dizer. São coisas que nunca ias entender. Tente.
Talvez eu consiga. És casada? Não. Tens filhos? Não, Dona Sara, o meu trabalho... Não me venhas com essa o meu trabalho é como um filho para mim. Não me venhas com essas tretas. Pois muito bem. E isso importa porquê? É muito difícil de entender-me. Mas não somos nós as duas mulheres que vivem aqui, neste mundo, mesmo que em contextos diferentes? Não somos. Eu compreendo a sua raiva. Não entendes nada. Uma mulher que não é mãe é como uma terra que é estéril. E uma mulher sem marido é como um ser sem braços. Essa é uma visão muito limitada. Não é a minha visão. Não entendi. Eu sempre quis ter uma filha. Queria dar-lhe as flores mais bonitas do mundo e que ela nunca sentisse o peso que todas as meninas destas terras carregam. Ainda pode ter uma filha, quer dizer, não é assim tão... Não é poder ou não poder ter uma filha. És crente? A que se refere exatamente? Estávamos a falar de justiça, não? Na verdade, este mundo pertence às mulheres, Maria. Digam o que disserem. Só que vivemos num mundo que esqueceu as suas deusas. Agora, até as mulheres fazem a folha umas às outras. Aqui tudo é permitido. Trancar mães em casa, enterrar meninas na terra como nos tempos antigos, silenciá-las, cobrir-lhes a cabeça e apagar a sua existência. É justo este suprimir todas as mulheres que nos deram à luz e nos criaram? Neste país há 3 coisas que não podes ser, não é? Nos tempos que correm, dizer isto é normal. Ser uma criança, ser uma mulher e ser um animal. É por isso, Maria, que a polícia me prendeu, sim. É por isso, Maria, que quando me levaram para a esquadra, perguntei pelos meus direitos. E quando não me deram resposta, gritei, alterei-me, disse que não estavam a fazer o trabalho deles como deviam. É por isso, Maria, que quando levantei a minha voz, eles me prenderam ao cano do lavatório e mais tarde vieram bater com a minha cabeça no lavatório, por diversão. Fizeram outras coisas também. E disseram, vamos silenciar esta mulher para nunca mais poder falar e gritar. Mas o meu caso não é o mais importante. Antes de mim, há milhares de gritos de mulheres, gritos escondidos nas partículas do ar que respiramos. É por isso, Maria, que já não há nada para defender, porque nem tu me podes entender nem neste sistema de justiça, nem a polícia. Ninguém vai fazer o que é correto. Desiste, Maria, desiste. Volta para de onde vieste e diz ao meu marido que eu sei que ele anda a foder a gaja. Muito bem. So now we can you can ask what you want to the authors. Maybe I don't know if you want to say something also about the plays, about the project. I can say thank you for having us here. Also the bookstore. I want to thank the bookstore and also Tiago and Antonio. We have a 3-year journey, and this is a very important time for us to see our plays, to hear our plays in Portuguese, to see our books here. So I'm thankful for that. A Yeshim estava a agradecer à livraria, à poetria, e a dizer que estava muito feliz por estar aqui neste projeto connosco, que já tem 3 anos, e por ter as peças deles publicadas e para elas poderem ser lidas aqui em Portugal. Era uma nota de agradecimento. Ferdi, Yes. say something. Yes, it's wonderful to be here. To listen the things that we don't understand but understand. We know what is being told about here, but still, okay. So thank you. It's a really nice project for us between an independent company from Istanbul, Galata Perform, and Atuma company. We are friends now, I think. This is the important thing, I believe, because we are always having harsh time. We are living in different situations in Turkey, and I guess you are also having different times here, because the world is going crazy and crazy every day. So it's really nice for me personally to have this chance to think about what we are going through and what we are thinking, and to have a chance create a kind of reflections on the things we see and live
around. Traduz isto? Todos percebeu, mais ou menos. O Ferdi estava a dizer que também está feliz por estar aqui e por nos ouvir e por nos ter aqui. Está feliz com este projeto, o facto deste projeto ter juntado duas companhias independentes, a Galata Perform e a Turma. Falou muito por alto, eu acho que eles deviam aprofundar a situação em que eles vivem lá e que ele também sente, após conversas connosco, que a nossa situação aqui, tal como a situação mundial está a mudar. Nós já lhe falámos da questão da ascensão da extrema-direita em Portugal e na Europa, mas acho, isto traduzindo o que ele disse, agora acrescentando, nós estamos há 3 anos a trabalhar com eles, já fomos eu 3 vezes, o Tiago 4 vezes à Turquia. Acho que uma mais-valia de hoje, de estarmos aqui juntos, a apresentar as peças, era vocês também poderem aproveitar o facto de eles estarem aqui para terem um bocadinho esse contacto com uma diferente realidade que é abordada nas peças, mas com os autores aqui em pessoa. Eu desafiava-vos também a interagirem com eles para falar das obras, mas da realidade artística deles, que é diferente da nossa. Há também, nestes documentos que eu vos dei, tem também 2 entrevistas, uma entrevista a cada um dos autores, em que eles falam um bocadinho também sobre isso, feitas aqui pela Ana Rita Rodrigues. E que também, enfim, em que eles falam um bocadinho sobre o processo de criação destes textos, da escolha dos temas, não é? E da forma como veem o mundo. Um bocadinho no sentido daquilo que o Papa também está a dizer. I was telling that we should take advantage of the fact of you guys being here to ask you questions about your processes and your country and your reality. Sure. Porque o projeto chama-se Writing on New Realities e uma das novas realidades também com que nos deparamos nós e eles foi esta questão de estarmos tão perto, 4 horas de avião, mas em mundos tão separados em certos aspectos. E é muito curioso como nos últimos 3 anos, ou nos últimos 4 anos, desde a primeira vez que eu fui lá, a forma como Portugal se vai aproximando daquele sistema, não é? Porque, enfim, parece que estamos a caminhar para aí que a Turquia funciona como uma espécie de antevisão daquilo que também nos poderá acontecer a nós, não é? Quando se fala de mudar a Constituição, quando se fala... Foi exatamente isso que aconteceu na Turquia. Portanto, era um parlamento em que as decisões passavam pelo parlamento, pelos ministros, etc. E mudaram a Constituição para que fosse o presidente a poder tomar determinadas leis diretamente, o que mudou muito o sistema de justiça e enfim, que faz com que estejam muitos jornalistas presos. Sempre que alguém fala contra o regime, são terroristas, portanto, são logo terroristas. E, portanto, é neste sistema que devíamos deixá-los falar sobre isso. Sim. Mas só um parênteses, estávamos na reunião antes de ir para aqui e eu e o Tiago estávamos a explicar que tinham acontecido, isto falando de teatros municipais, e depois estávamos a explicar, agora as eleições, as câmaras mudam, isto demora sempre um tempo até estabilizar, temos que perceber que parceiros é que temos, e isto faz-me lembrar as reuniões que temos com eles quando nós vamos à Turquia, que não é, houve eleições e a Câmara mudou, o Presidente da Câmara foi preso, são assim umas coisas mais agressivas lá. But I think you should answer some questions if they have. Se alguém quer dizer alguma coisa. Está tudo intimidado. Não vamos presos aqui, está bem? If everyone is shy, I can start to answer the question. Well, because it's interesting because Tiago and Pavel talking a lot about this kind of parallelism between Turkey and Portugal and kind of how we are walking more to kind of a, not, I'm afraid to say dictatorship, but well, something in that direction. How do you feel the situation is in Turkey? Is it something stabilized that has a possibility to go back, or is still going more extreme? Podes só traduzir a questão? Sim.
Estava a tentar perguntar sobre esse paralelismo entre Portugal e Turquia e se, estando a Turquia num sistema mais autoritário já estabelecido, sentem que isso é uma coisa que está estabelecida e que tem tendência a voltar atrás, ou se vai continuar a agravar-se? Me? Yeah, I think maybe I can start reflecting on the last sentence you mentioned, because still I think we are having days that we want to believe that it's possible to turn back, because there's in every election period we are really in a hopeful situation that, and we are also making fun of with slogans and with the situation that make Turkey a işte again, so again, or something. We still hope, actually, but day by day also we are seeing that Turkey, and especially Istanbul, of course, is becoming somewhere else, because the policies all around the country in terms of culture, finance, social life, it has been like 25 years for now. We're under the same regime, under the same mentality, but of course it's not a sole and it's not an only one way of doing something. There are many different periods during the same regime. The first years are more liberal, and the situation getting harsher and harsher. So now I think we are at the last phase, and but of course we still have hope to go back, because still we need to think about education, because I'm also a professor at university, and I teach full-time in different universities also. I meet young people and spend much time. So starting with education, with different law and healthcare, all fields are really, really, really devastated and demolished. I know it's really difficult, but why not? Toda a gente percebeu. Ele passou, para quem não percebeu, ele passou uma mensagem otimista, mas de quem sabe que vive numa situação complicada em vários campos. Mas, as we say, hope is the last one to die. It's that kind of feeling. Yeah. We have democracy in Turkey. There's elections, but it's kind of like the mayor that I voted for is in jail. The university I studied is under siege almost, you know. There's a director who was appointed by the government against the will of the university. The journalist I'm used to reading and watching is in jail. So it's kind of like in Europe, you know, you have these train passes where you don't have a ticket, you pass, and then inside you know that somebody is going to monitor you, come ask for your ticket, you know. So our democracy is kind of, you know, like that. You know, we have democracy, nobody, but we don't have democracy at the same time. You know, like, so it's like there is it isn't like Iran or many countries in the Middle East where it's forbidden. You know, things are forbidden on stage, or you know, there are things. Even in Iran, it's turning back around. But so at the outlook, you have democracy, but behind, what kind of a democracy is this? You know. So of course you have hope, as Ferdi mentions. Otherwise, many people, as in Ferdi's play, they escape or they go away, they try to leave the country.
But then I think the whole world is somehow going towards some kind of a transition right now. So many countries experience this in different levels. So we experience it in, 10%. You experience it in 4%. America experiencing it is right now almost 10, like Turkey, almost becoming a Turkey. But on the outlook, you look and okay, there's freedom, there's democracy, it's a Republican state. But then, when you look inside, we don't have democracy, we don't have freedom, we don't have you can say whatever you want. But there can be somebody, a police, a ticket person coming and asking for, why are you saying, this? You have the idea of the police in your mind. So that's why many of the things I write in my play, for example, are very, it's talking about many things that deal with the society and with Gaza also, references to the war, or what's happening in Turkey, justice system and everything. But then it's hard to be very direct about, things, or else you feel that you might be in jail. But you might not be in jail. You might be in jail or you might not be in jail, so you never know. So that's the ticket thing, train ticket system, in our minds. Toda a gente está a perceber. I try to make it a little bit physical. Eu fui lá embaixo ao maluco, mas é traduzir. I think the most important idea to retain from this maybe is that sometimes people talk like it's one day you're free and the other day it's a dictatorship, and it's never like that. It's gradual. It's like they boil you in hot water, but they don't put you immediately in the boiling water. The water starts getting hotter, and you don't really notice what's happening until you're drowning. Right. And I think it's really important for us to collectively reflect about this, to be more critical about what's happening around us and the real dangers we are facing. But connecting to the play, what I think is really interesting is that connecting that with Sara's character. What I really like about her is that she's really paradoxical, because while she's trying to set free from all her anger and what she feels is, there's this institutional justice that she doesn't agree with, and she's trying to set herself free from that, from that public police. But at the same time, she's being the neighborhood police, right? Because she's the one watching at the same time. So it's just, it's funny because she's trying to get out of the system while she's recreating it at the same time, because it's so, how do you set free from that, from the languages of oppression that you grew up with as a woman, especially, which is, because it's something that I think for me it was what I retained more from the play that was really fun, is that all the men are just doing their personal missions, just like horses running after what they want, and all the women, even though they can be against each other or disagree, but they all have this common ground, or at least try. Sense of disaster. Podes só resumir isso no final dos homens e mulheres em português, por favor? Can you summarize what you said, right? Just the end in Portuguese. As mulheres e os homens. Eu acho que é só. Foi assim um resumo em inglês daquilo que ela já diz no livro, que é as mulheres são as deusas do mundo. Nós somos mais fixos que vocês. Não, acho que isto aqui não se devia transformar num debate político. Acho que é importante, e foi por isso que eu abordei estes temas, é importante para se perceber melhor as peças, perceber a realidade em que eles vivem, porque as peças vão-nos dando algumas migalhas que, se nós soubermos de onde é que elas vêm, identificamos facilmente, ou mais facilmente.
isto. Sim, Mas acho que podes e também acho que perceber estava só aplicar fazendo uma isso síntese. com diferentes gravidades e a realidade deles, mas a nossa também. Sim. Fazendo só uma síntese, e acho que estava a dar usar esta metáfora de quando entramos num comboio, sabemos, e temos o nosso passo, não é? Sabemos que a certa altura o revisor irá verificar o nosso bilhete. É uma metáfora que ela está a usar para a sensação que eles vivem na Turquia em geral, não é? Que não sabem se podem dizer uma coisa porque podem ter consequências disso. Podem não ter, mas podem ter, não é? E isso afeta também aquilo que escrevem, aquilo que dizem. E depois disto a Sara estava a falar sobre como era paradoxal a personagem, as personagens, mas acima de tudo a personagem Sara, não é? Contra este sistema judicial institucional, não é? Esta polícia institucional, este policiamento institucional, mas quando depois lá no bairro dela é ela que policia a vizinhança, não é? Sarah also has, all the characters have biblical references from the Old Testament and the New Testament. So Sarah is, Abraham's wife, and then she can't have children, in both, I should be, in Quran and every, book it's told like that. And then, he has children from Hajar, and from Hajar's line there's the Muslims, and from Sarah's line it's the Jewish people. So the contradiction there is also, the whole events are also references to what's happening right now in Palestine and in Mesopotamia and in Middle East also. So Sarah is passing something, and she becomes guilty. When she's right, she becomes guilty. So that's also a reference to what's happening right now in Palestine. Todos? Só uma contextualização do que o Tiago já disse, das personagens virem dos nomes da mitologia, da Bíblia e do Corão, e ela explicou que com essa personagem faz uma analogia também à situação atual de Gaza e do confronto entre, neste caso, Muslims and Jews, muçulmanos e judeus. Pronto. But there's Maryam, for example, Maria also representing Christianity, women rights and so forth, but then nothing is, as you say, clear, okay, this is it and this is that, because Sarah is also a character in the Turkish society, living in Istanbul, So, and they all experience the same thing, which is the flood, which is arriving, and it's ridiculous, the whole thing between all this, friction between people and religions is really ridiculous, because there's a flood approaching, the end of the world is approaching. Creio que a Yeshim agora está a falar desta questão de divisões criadas por diferentes religiões, mas que neste cenário do dilúvio final vai afetar a todos de modo igual. Que é um bocadinho um espelho também de Istambul, não é? É uma cidade que historicamente foi sempre não é dividida, foi cobiçada por diferentes religiões, foi conquistada por uns, por outros, e portanto acaba por se tornar uma mescla tão... Like your place today, it's ridiculous to say anything when everything is senseless. Yes. I'm speaking now about Istanbul being like this melting pot of different religions. Yeah. And in that way, those things you were saying about the characters right. Comes from normal people in Istanbul. Yeah, I mean, Istanbul and Anatolia is different. Like the Pope, for example, went to Iznik because, Nasir, because it's a land that combines also the Middle East. All of these religions, for some reason, are there. Christianity, the root of Christianity, the root of, Judaism, the root of Muslim religion. It's all there, but the most friction is also there. But Istanbul is a little bit different in that way, of course. Diz-me, força. Agora não estava a ouvir para traduzir, estava a pensar ao mesmo tempo. Alguém traduz? Que eu estava mesmo atento, peço desculpa. Estava a pensar.
Acho que a gente estava a explicar que tinha ido Papa tinha ido a uma cidade que é O Papa. Sim, Papa. Sim. Estava a dizer que em Istambul não é tanto isso. Noutras zonas da Turquia, geograficamente umas mais próximas ou da Europa ou outras de Ásia, por exemplo, eles fazem fronteira mesmo com a Síria, não é? Que aí se sente mais diferença de religiões. Em Istambul, I think you were saying that in Istanbul, people just, different religions just Yeah, I mean, more we along. have synagogues, we have, churches, and we have mosques, but for now, of course, it's more dominantly mosques. Yes. But the region, when you think about it, Mesopotamia and Middle East, is where all the religions are born, in between those two rivers, and where all the fight is there also at the same time. Preciso traduzir isto? Não. It's okay? Sim, foi só uma contextualização. Mais questões? Que creio que, entretanto, chegaremos ao fim. Maybe I have a question, but it's more like you are speaking about the ticket collector, and you are doing this project, and I see this project a little bit as an act of resistance, and I see lots of parallels between what actually happened in Portugal before the end of the dictatorship, like with heavy use of metaphors, with really trying to showcase the reality but hidden in a certain way. Do you think, like, I'm not trying to fear-mongering or anything, I'm just genuinely curious about this. Like, do you think the ticket collector could come for you just because you did this project, like in a kind of faraway country, or you think the government does not have that reach? Em português ele voltou à analogia do revisor do comboio, e se eles sentem que o revisor pode mesmo aparecer a qualquer momento, ou se ainda não estamos nessa fase. Mesmo relativamente a este projeto. Relativamente a este projeto, sim. Vart, you want to answer? If I understand If the police, properly, still, I mean, it's a matter of actually perception, because it doesn't matter where you go, of course, because while you are writing something, you always think that I should tell this not in this way but in that way, just to hide it between layers and layers. Personally, it's a matter of of course, it's a matter of creation also. It has something to do with developing the creativity, because you always try to find a different way of saying something, because behind your mind you know that yes, somebody can read it one day. Okay, so I can tell it this way, not as openly as this way. So I think you feel it, because I was some weeks ago, I was listening a podcast by a Kurdish famous Kurdish artist in Turkey, and he was telling about how he created the images, because he's famous with his images in his portraits, pictures, and he was telling that I start thinking about a real issue, and then I try to create layers, try to bury the real issue up on layer, just to make something different, but still I know it is there, but I just try to hide it. This is how I feel. Just to, I don't know if you're going to continue, just to catch up. No, I'm okay. Está a falar de um processo de criação artística em que tem que ser, de certo modo, mais inteligente, não deixando de falar daquilo que querem falar, mas fazendo através de um trabalho de criar camadas superiores em que escondam ou que tentem mascarar de qualquer forma aquilo que eles estão a abordar. Está lá, eles sabem que está lá, mas têm sempre que trabalhar nesta forma de não vou dizer embelezar, que não foi isso que ele disse, mas de construir algo diferente. And you can continue. No. It's something like this for me. It also depends on
where you are saying what, not what you're saying, but where you are saying. Like if you're in the headlines or somebody just picks you up and decides to lynch you in, you know, social media, or you're in the press headlines, then you attract attention. But if you're in the marginal areas like small theaters or you know, small bookshops, then you don't attract that much attention. They don't really care about those kind of things. But when there are many people following you and hearing what you're saying, then if it's not desirable, or then things might happen. So it's, as I said, it's very, It's a spectrum. it's like you're walking on a road. But you know? the funny thing is that either you should be more close in a very close circuit, or in a very high end in terms of also Not being touched. financially powerful. Because as long as you have a really strong brand, like in Turkey, like Dastas, like Paribu, different brands, you can do some stuff in that venues, and they don't want to look at that part that much because there's money going on there. There's Let me money. just This is translate. money So business. Yeshim was saying that. A Yeshim estava a dizer que. Yeshim estava a dizer que muitas vezes não tem a ver com o que se diz, mas com onde se diz. Eu acho que ela tentou usar. É como andar em pedrinhas sobre um rio, tem que se ter muito cuidado pelo caminho que se escolhe a trabalhar. E o Ferdi disse que, por outro lado, não levantar muitas atenções, ou se não, ser muito poderoso. Porque se for uma entidade poderosa, rica, com uma marca forte, como ele disse, o governo também não vai querer levantar grandes problemas com isso. I think the problem is in the middle, right? Yes. Yes, because they don't have any place for the Maybe middle. the capitalism you're saying. Yes, of course. Because Yeah, the of mayor course. of Istanbul was very powerful. Yeah. And he got Or arrested. the journalist was, you know, was arrested, Fatih Altaylı. It has something to do with money. Each YouTube was like millions of people watching, and he had money and he had connections, but he's in jail. No, yeah. So It has it's more about capitalism. Yes. What you're saying. liberal economy, Liberal castles. Traduz tu? Eu não vou falar. Tu estás a fazer o Vou trabalho. falar de Estás a fazer o capitalismo trabalho. de liberal. Yeah. Estavam a dizer que não é tão linear como eles tinham dito antes, porque o próprio Presidente da Câmara tinha apoiantes, tinha muito mediatismo. Estamos a falar de Istambul, que é uma cidade que tem cerca de 18 million, cerca de 20 milhões. 18 million. 18 milhões de pessoas numa cidade, portanto o Presidente da Câmara tem que It's ser like a alguém poderoso. country. Yeah. E que mesmo assim foi preso quando começou a contestar o Erdogan, o regime. Recentemente. Recently, it was this year, right? Yeah. May or something, So what is when it? he was arrested, Who? the mayor. In March. In March. March Yeah. 19. March 19. It's like a date you don't forget. Yeah. No, you don't. Okay, let's bring this up a little bit. Okay. Let's start. Então, para terminarmos, não sei se há mais questões. Eles não vão embora, vão ficar aqui Since mais we are tempo. not in jail, we should have. Yes. Temos que aproveitar a liberdade. Eu estou a dizer, vamos terminar a sessão, mas as pessoas estão por aí e podemos continuar a falar uns com os outros. Era só para perceber se há mais alguma questão da vossa parte ou se agradecemos. Não? Ou se agradecemos aos autores pela presença deles e pela longa viagem que fizeram, e a vocês também por estarem aqui connosco e a apoiar o projeto. I'm just ending this part, and then we can continue informally downstairs, wherever. Yeah. While we are smoking. But I'm just thanking all the people that are here. You should sign some books. Yes, I want you to sign my book, both of you. And I was just saying that all of us thank you for your Yes, your thank you. long journey here. So, Thank you so much. obrigado a todos.